Só. Fechou. Murilo, deixa eu só apresentar o Dr. Carlos antes. Claro. Então hoje a gente convidou o Dr. Carlos Humberto, né? Ele é formado pela Universidade Federal de Uberlândia em 2006. Ele fez residência em cirurgia geral no HC da UF. Depois ele fez a residência de cirurgia do aparelho digestivo no Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP Ribeirão Preto. E depois ele fez a residência de transplante hepático no Hospital Albert Einstein. E aí a gente vai falar sobre o trauma hepático hoje. E vou pedir para que ele faça os comentários no final. Eu estou agora no recinto aqui. Pode começar, Murilo. Eu estou de máscara, que eu estou aqui no pronto-socorro aqui. Tranquilo, doutor. Então, boa noite, pessoal. Hoje a aula é sobre trauma hepático, focado no tratamento não operatório. Trouxe aqui uma discussão de casos. Eu vou trazer para vocês 2 casos, especificamente, que foi conduzido de uma forma não operatória. Então, para começar, trouxe um sumário breve, simples, caso 1 e caso 2, e algumas referências de onde eu tirei as minhas informações. Antes disso, da gente dar prosseguimento, a gente teve uma alteração no nosso protocolo de trauma contuso e a sua condução, e eu trouxe ele aqui só para a gente comentar de uma forma breve, pela Gabriela, só para trazer algumas alterações que a gente fez. Boa noite, gente. A gente fez algumas alterações em relação ao protocolo de trauma hepático contuso. Teve algumas dúvidas que surgiram na última aula e a gente tentou reorganizar aqui. Então, assim, de acordo com o protocolo de trauma abdominal contuso, né, anterior que a Aline fez, né, esse paciente que chegou estável, sem sinais de peritonite, ele tem indicação de tomografia. Então, a gente vai começar a partir disso. Então, o paciente que está estável na admissão, ausência de peritonite e sem suspeita de lesão de diafragma ou de víscera oca. E aqui eu coloquei a definição de estável na admissão. Na verdade, tem várias referências, né, que vão colocar instabilidade como a pressão arterial sistólica, né, abaixo de 100, sinais de choque hemorrágico, base excess a partir de -5, e tudo isso a gente consegue englobar no choque classe 3 e 4 do ATLS, aquela tabela de choque hemorrágico. Então, instabilidade a gente vai considerar como sendo classe 3 e 4 do choque hemorrágico. Se esse paciente tiver todos esses critérios, a gente vai iniciar o tratamento não operatório para esse paciente. E uma coisa importante para a gente poder iniciar o tratamento não operatório é definir a classificação tomográfica, né, de acordo com a AST, manter esse paciente de dieta zero inicialmente, fazer um controle matimétrico e exame físico seriado de 6 horas nas primeiras 24 horas, solicitar os marcadores de função e lesão hepática na admissão, para caso esse paciente venha evoluir com uma complicação da TNO, a gente tem esses valores de referência, e a gente vai considerar UTI para os pacientes a partir do grau 3, né, grau 3, 4 e 5. Também considerar em pacientes que precisaram fazer ressuscitação na admissão, em pacientes com TCE e em pacientes idosos é uma indicação relativa, porque muitos estudos mostram que pacientes idosos aumenta a chance de falha ao tratamento não operatório. Caso esses pacientes evoluam com necessidade de mais de 4 concentrados nas primeiras 8 horas, ou sinais persistentes, febre, taquicardia, oligúria, né, de CIRS persistente, instabilidade hemodinâmica, ou sinais de choque hemorrágico, pior da dor abdominal ou DB, né, positivo, esse paciente tem que considerar uma possível falha do tratamento operatório e considerar tratamento operatório para esse paciente. Se não, iniciar tromboflaxia nas primeiras 48 horas, iniciar omeprazol nas primeiras 48 horas, mobilizar precocemente esse paciente, iniciar a dieta nas primeiras 24 a 48 horas se condições clínicas, que são o paciente não está instável, não está com droga vasativa, não está em ilho, não tem nenhum sintoma, assim, nenhuma evidência clínica de instabilidade ou de obstrução.
Se esse paciente evoluiu com dor abdominal, queda hematimétrica, não aceitação de dieta, icterícia, sinais infecciosos ou hemorragia digestiva, a gente tem que pensar numa complicação, tem que solicitar tomografia de abdômen com contraste, marcadores de função e lesão hepática. Se não, esse paciente pode ir de alta, acompanhamento ambulatorial e repouso no mínimo um mês. Caso os exames de tomografia e marcadores vieram alterados, a gente tem que classificar em uma das possíveis complicações, que é o abscesso hepático, que a gente pode drenar percutâneo, o bilioma que a gente pode fazer CPRE ou drenar percutâneo, e hemobilia ou sangramentos, que a gente pode considerar terapia endovascular. Se não for eficiente ou se não estiver disponível, a gente tem que pensar em cirurgia para esses pacientes. É isso, pode dar seguimento aí, Murilo. Beleza. Então, dando sequência, o primeiro caso é um paciente de 67 anos. Eu tirei essas informações diretamente do nosso sistema de prontuário, então, assim, elas não foram alteradas e eu vou fazendo os devidos comentários conforme eu for apresentando o caso. Então, é um paciente SAS, 67 anos. Esse caso é de 2019, de novembro de 2019. Ele foi encaminhado da cidade de Turama com uma história de trauma abdominal após um arame de cerca colidir com o abdômen. Não tem relato de como foi essa colisão, nem a cinética desse trauma. Foi por volta de 3 horas da tarde do dia 22, ele chegou de madrugada no dia 23, e no momento do acidente tinha um relato de que ele teve uma perda de consciência, não se sabe por quanto tempo, e um relato de hipotensão. Na avaliação primária, na UFO, o paciente apresentava dor abdominal em quadrantes direitos, não localizada pelo exame físico, nem pela história, e ele relata que após o acidente ele apresentou um episódio de hematúria, que melhorou na chegada, sem outras queixas. Os sinais vitais dele da admissão, ele tinha uma frequência cardíaca de 93, uma PA de 12/72 e uma saturação de 89 com meio litro de O2, acredito eu que por catéter, né? O exame físico abdominal tá desse jeito, o exame físico, ele não foi sistematizado no ABCDE, ele era um abdômen globoso, com ruídos presentes, normotenso, doloroso a palpação de quadrantes direitos. Não tinha sinal de descompressão brusca dolorosa, não tinha sinais de pneumoperitônio e sem palpação de massas ou visceromegalias. Ele era um paciente consciente, orientado, com Glasgow de 15, pupilas isocóricas e fotorreagentes. E a conduta inicial para um paciente que chegou com esses dados vitais foi uma TC de abdômen com contraste. E o engraçado é que aqui foi que a TC ela foi indicada se a função renal permitisse. Então, não tinham exames da admissão, iam esperar os resultados dos exames sair para fazer essa TC com contraste. Inicialmente, só suporte clínico para esse paciente. Saíram os exames, né? Ele tinha um coagulograma com TAP de 80%, RNI de 1,09, uma hemoglobina inicial de 9, com 2,8 de hemácias, um hematócrito de 25, 195 mil de plaquetas. Um leucograma com uma leucocitose de 18,2, cerca de 4% de bastonetes, e ele tinha uma função renal alterada. Ele tinha uma ureia de 86 e uma creatinina de 2,27, com uma taxa de filtração glomerular estimada de 28. Potássio de 4,8, sódio de 138. Foi solicitado também um hepatograma para esse paciente. Ele tinha bilirrubinas normais, fosfatase alcalina de 76, TGO e TGP aumentadas, TGO de 797, TGP de 1028, gama GT e albumina normais, amilase e lipase também. Então, depois dessa avaliação renal inicial, foi contraindicado a TC com contraste e foi feita a TC sem contraste. Eu trouxe aqui para vocês a TC, eu vou passar o vídeo, se tiver rápido eu repito, se alguém não conseguir pegar alguma coisa, pede que eu repito.
Mais uma vez. Beleza, então essa foi a TC inicial desse paciente. A gente percebeu que de cara já dá para ver um trauma hepático, um trauma renal à direita, que eu vou comentar depois, um bichigoma e um pouco de líquido livre abdominal. Então, uma TC que foi feita uma discussão, não é um laudo oficial, foi observado um bichigoma. Aqui está descrito como ausência de líquido livre, mas para mim eu percebi um pouco. Uma lesão hepática que foi classificada como grau 3, uma contusão pulmonar à direita e áreas osteolíticas da coluna lombar. O paciente, durante a avaliação do dia 24, pela manhã, ele permaneceu na primeira sala do PS, contactuante, mantendo em uso de catéter, monitorizado, sem necessitar de drogas ativas, não tem relato se foi feito ou se foi necessária expansão volêmica, em uso de sonda vesical de demora, acesso venoso, não sei quantos, nem o calibre em membro superior direito, a priori foi só um. Paciente consciente orientado, eupneico, mantendo estabilidade hemodinâmica, com essa manutenção de queixa de dor abdominal à direita. O abdômen dele permanecia plano, a avaliação, antes tinha descrito como globular, com ruídos presentes e rigidez discreta, palpação dos quadrantes direitos. Tinha uma discreta hiperemia local e calor ao toque no local de trauma, o abdômen submaciça percussão com traube livre. Essas são as informações do exame físico. Só para lembrar, um trauma hepático, para ser classificado em grau 3, tem 3 questões importantes que a gente leva em consideração. A primeira é uma laceração, que é classificada como uma laceração de maior que 3 centímetros de profundidade no parênquima hepático. Esse paciente ele não tinha uma laceração, ele tinha uma área de um hematoma subcapsular, e ele tinha também um hematoma intraparenquimatoso. Aqui, como uma classificação da AST, um hematoma intraparenquimatoso de maior de 10 centímetros, ou um sangramento ativo que é contido no parênquima hepático. E também uma área de hematoma subcapsular que pega mais que 50% de superfície. E ele tinha isso na TC, da admissão. A evolução dele do dia 25, um dia após o trauma, ele tinha uma hemoglobina tinha uma hemoglobina de 8,9, hemoglobina inicial de 9 dele, o leuco em queda, mantendo ainda cerca de 5% de bastões, plaqueta de 179, hepatograma em queda também, o dano hepático, TGO de 612, TGP de 1108, gama-GT, amilase e lipase normais. Aqui, eu acho que vale a pena comentar que eu não sei quantas horas depois, acredito que foram 12 horas depois, ele teve uma queda discreta da hemoglobina. Ele teve uma queda de 8,3 para 8,3, mantendo os outros exames. Ele teve uma melhora de função renal. A creatinina dele caiu para 1,59, manteve os outros exames em melhora e foram mantidas as condutas devido à estabilidade que ele manteve, ainda monitorizado em primeira sala. E por essa melhora de função renal, foi indicada uma TC com contraste agora para ele. Antes dessa TC, ele vai receber, eu vou comentar depois, que ele vai receber inclusive a alta da primeira sala. A TC para vocês agora, antes da administração do contraste, não vai ter muitas alterações. O hematoma subcapsular, a área intraparenquimatosa de lesão, e
E a área de contusão renal à direita também. Balonete na bexiga. Você tocou no meu Agora a fase arterial do contraste. Retiro o que disse. Tempo de Deus é o Kairos, que é o... Saíram os exames, né? A fase excretora, agora. Contato de 80%, a RNI de 1,09, uma hemoglobina inicial de 9, com 2,8 de massa. E agora a fase tardia. Dr. Carlos, se o senhor quiser fazer algum comentário desses exames, pode me interromper, tá? Eu vou dando sequência aqui. Pode continuar, por enquanto não. Tá. Então, é um paciente que ele teve alta da primeira sala, foi iniciada inclusive dieta via oral para ele, com cerca de 36 horas depois do trauma. Exames controles dele do dia 26 só tinha disponível essas informações, uma hemoglobina de 9,2 com hematócrito de 26,5. A urologia ela deu um parecer sobre a lesão renal, foi feita conduta conservadora para ele com antibiótico terapia por 14 dias e profilaxia por 6 meses. Esse paciente permaneceu estável, com sinais vitais estáveis, já fora da primeira sala. No dia 27, uma hemoglobina controle de 9, hematócrito de 26, plaqueta de 210 e um leuco em queda, bastonetes já diminuíram, função renal permanecendo em melhora, uma creatinina de 1,6, só de potássio normais. Dia 28, um paciente ele mantinha respiração espontânea, estava consciente e orientado, com boa aceitação da dieta oral, só mantinha dor em região dorsal direita, que irradiava para o abdômen. Na verdade, era uma queixa nova que ele tinha apresentado, relacionada à movimentação e à palpação. Além disso, ele não tinha outras queixas. Dados vitais dele, ele estava com uma PA de 13/9, uma frequência cardíaca de 94, saturando 91 em ar ambiente, com uma frequência respiratória de 24. Estava com murmúrio abolido em base direita, não tinha relato dele ter esses murmúrios abolidos antes. O exame físico abdominal globoso, com ruídos aéreos presentes, uma equimose em região de flanco direito, timpânico à percussão, tensa palpação, sem massas palpáveis, sem dor à palpação superficial. Ele tinha uma dor à palpação profunda em região de hipocôndrio direito e flanco direito. Os exames desse dia, uma hemoglobina de 8,8, não teve queda expressiva, hematócrito de 25, um leuco de 12,9 com 3% de bastonetes. Ureia e creatinina mantendo em melhora, só de potássio teve um leve aumento do potássio e o magnésio normal. Foi indicada para ele uma TC de tórax e abdômen por conta dessa nova queixa que ele tinha na região dorsal. Aqui a TC de tórax primeiro. A gente observa um hemotórax até volumoso, à direita, umas áreas de contusão pulmonar também. E aqui a parte abdominal.
de novo. A gente não consegue perceber mudança do hematoma intraparenquimatoso, a gente percebe até um pouco de diminuição do subcapsular, e esse paciente tem esse novo achado de hemotórax, né? No dia 2, o paciente ele mantinha uma hemoglobina de 9,6, com leuco de 12.500, 6% de bastões, plaqueta de 407.000, com TAP de 100%, ureia creatinina mantendo, sódio e potássio mantendo. No dia 5, depois de um parecer da torácica, ele foi submetido a uma pleuroscopia, com posicionamento de dreno de tórax número 28, sob visualização direta. Esse paciente evoluiu bem, permanecendo estável, o dreno foi diminuindo o débito gradativamente, e no dia 7, ele tinha um pulmão bem expandido em radiografia de tórax. Eu não trouxe a imagem, acho que não precisava. Foi avaliado pela cirurgia torácica, preenchia critério de retirada do dreno e recebeu alta, só com receita de sintomáticos e retorno ambulatorial e ao PS, se tivesse alguma necessidade. Então, esse é um paciente que ele teve um trauma hepático contuso, a entrada ele estava estável hemodinamicamente, foi feita o exame de imagem, que foi a TC que a gente viu, classificado uma lesão como grau 3, foi feito um controle hematimétrico de 12 em 12 horas, permaneceu estável e depois de cerca de 36 horas ele recebeu alta da sala de monitorização, foi iniciada a dieta via oral para ele, com boa aceitação, melhora do quadro clínico, e ele não foi submetido a um tratamento operatório. E esse é o nosso primeiro caso. Alguém quer comentar alguma coisa? Murilo, eu quero fazer um comentário, foi até uma dúvida que o Gabriel levantou na última semana, porque assim, esse paciente, ele deve ter transfundido em algum momento, porque a HB dele foi de 8,5 para 9,2. Né, e, assim, é comum a gente fazer TNO em pacientes com trauma hepático e esses pacientes precisarem de transfusão e, mesmo assim, manterem estáveis hemodinamicamente. Foi até uma dúvida na criação do nosso protocolo. E, assim, pelo que eu consegui ler, tanto no Matox como naquele guideline de 2020, como no UpToDate, que foram as referências que eu usei, assim, a única citação de indicação, por exemplo, qual o máximo de concentrado de hemácia que eu posso transfundir num paciente para considerar ele como TNO. O que eu mais consegui foi aqueles 4 unidades das primeiras 8 horas, que é o que está no nosso protocolo. A partir de 8 horas, o que eu vi, né, foi mais considerar a estabilidade hemodinâmica do paciente e os outros critérios mais clínicos. Então, assim, acho que isso é uma realidade que a gente vai ter, de pacientes que às vezes vai precisar de 2 concentrados no dia, às vezes no outro, depois de 2 dias vai precisar de mais um concentrado, mas ver a clínica dele, ver a estabilidade em relação à evolução desse paciente. Certo. Eu não consegui achar informações sobre transfusão. Eu não sei te falar se ele realmente foi submetido. Às vezes fica perdido no SH mesmo, porque como não tem nenhum local, assim, específico que a gente vê transfusão, né, se a pessoa não tiver colocado na evolução, realmente não tem. É até um déficit aí que a gente tem no SH. Uhum. Doutor Carlos, doutor Heitor. Mas você tem 30 anos. Não, por hora eu não vou fazer nenhum comentário. Só com relação à transfusão, provavelmente na prescrição, talvez vocês conseguiriam resgatar se ele foi transfundido ou não, né? É a possibilidade de checar as prescrições, né? Se não foi relatado nas evoluções da internação. Certo. Então, dando sequência, agora ao nosso segundo caso. Esse é mais recente, ele é do dia 19 de maio desse ano. É um paciente de 35 anos, foi trazido de ambulância com equipe médica de Tupaciguara, vítima de um ferimento por arma branca, em região dorsal direita. Não está também especificado o local desse ferimento. Às 21 horas do dia 18. Ele chegou também de madrugada do dia 19, chegou em prancha rígida e colar cervical, sem relato de perda de consciência na cena. Durante o transporte, foi realizado 1,5 litro de Ringer lactato. Não tem dados da PA dele na cena ou durante o transporte.
No exame físico da admissão, agora sistematizado no ABCDE, em relação ao A, ao B e ao D, não tinha alterações. No C, ele tinha um abdômen rígido, descrito, indolor, apesar disso, com uma PA inicial de 99/50 e uma frequência cardíaca de 90. Na exposição, ele tinha uma ferida corto-contusa em região lombar de aproximadamente 3 centímetros à direita, com curativo compressivo sem sangramento ativo. Na escala de RTS, que é uma escala que a gente avalia a porcentagem de sobrevida do paciente, ele pontuava 8, que significa de 98,8% de sobrevida. Não tem relato de ter sido realizado o EFEST na sala de trauma. É um paciente que ele chegou com a PA limítrofe, né, a gente considera abaixo de 100, pode-se considerar 100 a sistólica dele, uma frequência cardíaca de 99, foi indicada para ele, então, a TC de tórax e abdômen. Um hemotórax volumoso à direita, agora a parte abdominal. Essa ficou um pouco mais rápida, eu vou repetir. Mais uma vez. Ok. Então é um paciente que na TC de tórax ele tinha um hemotórax volumoso à direita e mais uma, e na TC de abdômen ele tinha uma lesão renal grau 3, classificada como grau 3, um hematoma perirenal, e ele foi submetido a uma drenagem de tórax à direita. Não tinha descrição de lesão hepática. Ao longo do dia, o paciente ele permaneceu monitorado em sala do trauma, com uma sonda vesical de demora, sem conteúdo hemático. O dreno de tórax com conteúdo hemático presente, oscilando, sem escape, com o último débito de 1.100 ml. E ele tinha uma dor torácica direita descrita. O exame físico dele estava em bom estado geral, sem sangramentos ativos, tinha uma PA de 110/80, uma frequência cardíaca de 85, saturando 98. O aparelho respiratório ele tinha uma diminuição de murmúrio à direita, o abdômen dele era plano, flácido, indolor à palpação, sem massas palpáveis e um Glasgow de 15 com pupilas normais. À noite, ele permaneceu monitorado em sala de trauma, mantendo a queixa de dor. Aí ele surgiu, na verdade, com uma queixa de região de ombro direito, uma dor, e permaneceu com sonda vesical de demora, sem conteúdo hemático, mesmo relato. A urina um pouco escurecida, o dreno de tórax oscilando, com conteúdo hemático, última coleta daquela relatada. Ele não estabilizou hemodinamicamente, ele mantinha uma PA nessa avaliação de 130/70, uma frequência cardíaca de 87, saturando 94. Permanecia com o murmúrio vesicular à direita diminuído, com efizema subcutâneo na região lateral de hemitórax direito, o abdômen ainda mantendo sem dor a palpação, e agora que tem os laboratoriais dele, da admissão. Ele tinha um RNI de 1,43, uma atividade protrombina de 43, uma HB de 12,2, hematócrito de 34. Foi colhido uma gaso que não tem muitas alterações, na verdade não tem alterações, o base excess dele estava menos 3,1, e função renal normal, ureia de 19, creatina de 0,87, sódio de 138, potássio de 4,6, e essa hemoglobina eu acho que é de depois, não sei quanto tempo depois, mas é no mesmo momento, de 11,5. No dia 20, só
também não sei que hora que foi repetido esses exames, uma HB de 9,1, ele teve uma queda brusca, né, dos níveis de hemoglobina, estavam de 12, e aí foi repetida a TC para ele. Ele mantinha a estabilidade hemodinâmica, foi repetida a TC. Agora a gente consegue ver uma lesão hepática, uma área intraparenquimatosa bem considerável, inclusive. Mais uma vez. Com certeza maior que 10 centímetros. Em discussão, ele tinha uma drenagem efetiva direita, a gente viu o dreno lá, com pequeno pneumotórax na região à direita, com sinais de atelectasia, e na TC de abdômen, uma grande coleção subcapsular, sem extravasamento para peritônio, aparentando ser uma hemorragia controlada. E, no rim direito, uma laceração parcial do parênquima, ficou entre grau 2 e grau 3, e uma hemorragia reto-peritoneal pelo trauma. No dia 25, esse paciente permaneceu na sala do trauma, ele tinha melhorado a dor de tórax em região superior direita, sem dor abdominal. Esse paciente não apresentou até o momento nenhuma queixa, nenhum quadro de dor abdominal. Sem dispneia, já iniciada a dieta via oral para ele, com quase 48 horas, tinha evacuação presente já e sem alterações. A diurese dele mantendo em sonda vesical de demora com urina alaranjada, com drenagem de 1.500 de volume urinário em 24 horas. O dreno de tórax à direita permanecendo oscilante, sem escape, com conteúdo hemático, com drenagem já de 100 ml em 24 horas. No exame físico dele, ele tinha uma PA de 123/71, saturando 91 em ar ambiente, com 24 incursões e 70 de frequência. Ele tinha o murmúrio vesicular reduzido à direita, sem ruídos adventícios, permanecia com enfisema subcutâneo em região lateral do hemitórax direito, o abdômen dele plano, com ruídos hidroaéreos presentes, tipânico à percussão, normotenso, permanecendo indolor à palpação superficial e profunda. Glasgow sem alterações. Esse abaulamento em região frontotemporal à direita é que o paciente ele tinha sido submetido a uma neurocirurgia prévia, não tinha relação com trauma e ele não tinha nenhuma história de trauma crânioencefálico nessa admissão. Foi, portanto, mantido o controle hematimétrico, sem conduta cirúrgica no momento. Dia 25, hemoglobina controle dele de 9,3, não tem relatos sobre transfusão, não encontrei. Hematócrito de 25, ureia de 15, creatina de 0,8, sódio e potássio normais, PCR 17,5. Foi solicitado uma CPK que veio de 267, fibrinogênio de 243, um NR de 1,2. Cerca de 8 horas depois, uma hemoglobina de 9,6 com hematócrito de 27,1. Isso foi de manhã, às 17 horas do mesmo dia, uma hemoglobina de 9,4 com hematócrito de 26. A urologia avaliou a lesão renal, foi mantida ainda essa classificação entre 2 e 3, sem presença de hematura no coletor. E foi aconselhado somente monitorizar diurese, eles não indicaram também cirurgia. Foi mantido o controle hematimétrico sem conduta cirúrgica indicada. No dia 25, a gente retirou o dreno de tórax desse paciente, ele ainda permanecia na sala do trauma, sem queixas. O exame físico dele tinha uma frequência de 77, saturando 87 em ar ambiente, aí não tem relato de colocação de catéter, de nada. Uma pressão de 131/75, estava um pouco hipocorado, uma cruz só, e ele tinha ainda um murmúrio vesicular
começou a apresentar roncos inspiratórios em mão direita. Tem um relato de ataque apneico sem sinais de desconforto respiratório. O abdômen dele permanecia plano, com ruídos presentes, timpânico à percussão, um pouco tenso, indolor à palpação superficial e doloroso à palpação profunda, mas sem defesa. Tinha uma descompressão brusca negativa. E a diurese ainda permanecia em sonda vesical de demora, com urina alaranjada, com uma drenagem, um volume urinário bastante eficaz, 2.000 em 12 horas. Dia 23, foi retirada a sonda vesical de demora, foi mantido o controle hematimétrico de 12 em 12 horas, e aí tem uma série de exames aqui. Eu acho só importante comentar que às 7 horas da manhã, um hematócrito, na verdade eu escrevi errado aqui, a hemoglobina de 9,6, ele não teve queda, e mais tarde, no mesmo dia, 9,4 de hemoglobina. Ele não teve alterações na hemoglobina. No dia 25, o paciente ele já estava em leito de enfermaria, sem queixa de dispneia, sem queixas de dor, estava com boa aceitação alimentar, uma diurese presente de coloração mais escurecida descrita, já com evacuação presente, sem alterações. Mantendo o exame físico, uma frequência cardíaca de 83, saturando já 93 em ar ambiente, com uma PA de 13/8, sem alterações de exame físico abdominal. Esse paciente, no dia 25, ele recebeu alta hospitalar. Então, esse é um paciente que ele teve um trauma perfurante, né, abdominal, e ele foi, na verdade, penetrante, e ele foi submetido ao tratamento não operatório. E esse aqui é o protocolo que a gente propôs, né, que do trauma hepático penetrante, que o paciente que ele chega, os critérios, né, ele está estável na admissão, que foi o caso desse paciente, não tinha peritonite, e a gente localizou o ferimento, né. Em relação à localização do ferimento, para a gente falar em relação ao trauma hepático, ele tem que ser exclusivamente na região tóraco-abdominal direita, basicamente no limite superior do quarto espaço intercostal ou a ponta da escápula. O limite medial dele tem que ser a linha external direita e o limite inferior, o rebordo costal, entre os espaços intercostais, sem atravessar a linha mediana. Essa é a topografia para se pensar em um trauma hepático. E para um paciente que ele chega com estabilidade hemodinâmica, a gente propõe solicitar uma TC de abdômen com contraste, para a gente ver o trajeto, né, com lesão hepática exclusiva, ou projétil, ou alojado em fígado, e determinar se tem lesão de víscera oca, diafragma ou vascular. Um paciente que ele não tem lesão de víscera oca, diafragma ou vascular, é proposto, então, o tratamento não operatório, que aí a gente segue o protocolo de trauma hepático contuso a partir da indicação do tratamento não operatório. Agora... Deixa eu só comentar da imagem anterior. A princípio, né, na semana passada, a gente até ficou na dúvida se iria ou não tentar fazer um protocolo de TNO para trauma penetrante, mas a gente, né, ficou definido que a gente tentaria criar esse protocolo. Tem uma aula do CBC, do Starling, lá do João 23, sobre trauma hepático, que ele comenta como é que eles fazem no protocolo lá no João 23. E, assim, ele cita, né, que além da estabilidade, da peritonite, o local do ferimento é extremamente importante para poder definir se vai fazer tratamento operatório ou não operatório, que é exatamente saber a transição toracoabdominal direita. Nesse lugar, né, que o Murilo falou, que é entre o quarto espaço intercostal na parte anterior ou na ponta da escápula posterior, sem atravessar a linha mediana, ou seja, até o externo e até o rebordo costal, por exemplo, se um tiro entrar nessa região, ele tem que entrar e sair localizado nessa região, ele não pode atravessar a linha mediana ou ir para outro lugar. Você pode considerar que tem só um trauma hepático exclusivo, e aí, nesse caso, você pode pensar em fazer um tratamento não operatório. E aí, nesse caso, na tomografia vai ser importante para poder a gente ver realmente se tem um trajeto só hepático, se tem alguma outra lesão associada, porque em caso de lesões associadas, né, a chance de se fazer um TNO num trauma penetrante é bem perigoso. Por isso, só reforçando aí a questão da localização do ferimento. Só isso, pode continuar. Certo. E só para finalizar, eu trouxe só alguns dados teóricos, só para a gente retomar
da aula da semana passada, do Gabriel. Lembrando que no trauma hepático contuso, o tratamento não operatório, isso são segundo dados de um estudo publicado em 2020, numa revista de cirurgia de trauma, ele não altera a mortalidade. Inclusive, nos graus 3 e 4, ele reduz a mortalidade. Além disso, ele reduz a necessidade de transfusões, reduz infecções abdominais e, lógico, reduz o tempo de internação hospitalar. E também, o grau da lesão hepática de forma isolada, ele não define conduta. Isso aqui é outro estudo, publicado numa revista italiana, que ele mostra a taxa de sucesso em pacientes com diferentes graus de lesão hepática, sendo submetidos a um tratamento não operatório. Então, aqui na tabela, a gente tem, por exemplo, dos graus de 1 a 5, e a gente vê que a taxa de sucesso, ela permanece alta, inclusive no grau 5, chegando a 90%. E é isso. Bom, vamos aguardar o Dr. Carlos aí. Parece que ele teve um problema. Uhum. Voltar para ele fazer os comentários dele. Certo. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acabei caindo aqui no final. Tá me Até ouvindo? onde que o senhor foi? Não, Sim. eu assisti, não, até as considerações finais aí, acho que eu consegui assistir. Tá. Eu tava no trabalho aí, que tá nessa tabela que tá na imagem aí. Uhum. É isso, doutor, acabou. Tem mais alguma consideração, Murilo? Da minha parte, não. Bom, acho que assim, com relação ao trauma hepático, né, acho que ficou bem claro aí, o protocolo acho que tá bom. Eu não assisti a aula da Gabriela na semana passada, mas são dois pontos que são fundamentais a gente ter bem definidos. O primeiro ponto que tem que ser avaliado é com relação à estabilidade hemodinâmica, né? O paciente com trauma abdominal, seja contuso ou perfurante, que chega instável e não responde às medidas iniciais, tratamento é cirúrgico, né? Independente desse trauma ser exclusivamente hepático ou de outro órgão, né? A partir do momento que você tem um paciente estável e um trauma exclusivo, um trauma exclusivo do fígado, né? Outro ponto que tem que ser analisado e descartado com certeza é a ausência de lesões associadas, né? As mais frequentes aí, lesão diafragmática, lesão de víscera oca, que nesse caso indicaria um tratamento operatório, né? A gente ter a tranquilidade de que não tem lesão associada antes de optar pelo tratamento conservador. E no mais, a grande maioria dos pacientes vão evoluir de uma forma satisfatória com um tratamento não operatório. Já o perfurante, né, a gente tem que tomar bastante cuidado e fazer uma avaliação bem criteriosa com relação à presença de lesões de outros órgãos que não sejam fígado. Talvez, acho que na hora de criar, eu sei que a gente tem algumas dificuldades aqui na escola, mas o ideal é que a tomografia fosse uma tomografia com triplo contraste, para a gente poder descartar a lesão de cólon, né? A depender da posição do trauma, para a gente ter certeza absoluta que não tem uma lesão retroperitoneal na goteira direita, para a gente poder conduzir de forma conservadora esses casos.
refazer isso ali. Mas eu acho que é isso. Se o Heitor quer fazer mais alguma consideração. Eu não considero que estava infectado. Mas assim, Eu queria te fazer uma pergunta. era 23 centímetros. Pois não. Em relação a paciente que evolui com fístula biliar, né, formação de bilioma, colo peritônio, né, teria alguma coisa que a gente poderia colocar como um marcador, alguma coisa para a gente tentar identificar esses pacientes de uma forma mais precoce, né? E o que que você acha que seria o melhor tratamento aí nesses casos? Com relação ao paciente que tem lesão de via biliar, não necessariamente via biliar principal, ou mesmo uma lesão de uma via biliar secundária com formação de bilioma, a gente consegue também fazer um tratamento conservador para esses pacientes. Eu acho que talvez uma drenagem da cavidade, seja por laparoscopia ou percutânea, para poder drenar esse bilioma associado a um procedimento endoscópico, né, de uma papilotomia com uma passagem de uma prótese, para facilitar a drenagem da bile para o intestino. Com relação a como dar diagnóstico, né, eu acho que a avaliação clínica com os parâmetros de sepsia, de infecção, são os mais importantes, que somente pela imagem, a avaliação inicial, você não vai conseguir ter uma facilidade de diferenciar se é sangue ou bile o que tem na cavidade. Ou os dois, né, que geralmente é mais comum. Aí com uma sepsia, uma sepsia abdominal. Então acho que o quadro digamos assim, a parte infecciosa vai começar a nos trazer sintomas, né? Claro que assim, o tratamento não, quando a gente opta pelo tratamento conservador, seja do trauma aberto ou fechado, a gente tem que estar de olho, além da, a gente sempre, às vezes a gente dá muito valor para a questão da estabilidade hemodinâmica, hematócrita e hemoglobina, mas a gente não pode esquecer da parte infecciosa. Né? Se o paciente desse começar a tiver uma piora progressiva de leucograma, começar a fazer febre, você tem que suspeitar ou de uma lesão de via biliar ou de uma lesão de víscera oca mesmo no segundo momento, né? Esses pacientes, eles podem fazer, inclusive, lesão de alça no segundo momento, né? Eles têm lesão de meso, né, que pode evoluir com isquemia e perfuração no segundo momento. Então, acho que o quadro, a parte infecciosa, que ela tem que ser levada em conta. E aí, em algum momento, se você tiver dúvida, levar esse paciente para uma laparoscopia, né, para drenar a cavidade, eventualmente até fazer uma varredura. Beleza, era isso mesmo que eu queria que você comentasse. Realmente, às vezes, é uma dificuldade a gente diferenciar, né? Se é bile, se é sangue, né? E eu acho importante o que você falou. Realmente parece que existe uma fixação em relação à estabilidade clínica, né? Então, tá estável, eu não vou operar. Né? E tem outras indicações, né? A gente tem que sempre pensar na possibilidade de outras lesões associadas, né? Então, isso é importante também ser lembrado. Eventualmente, inclusive, na chegada do paciente, você já dá um diagnóstico de uma lesão associada num paciente estável, você tem que indicar cirurgia. Né? Se o paciente chegou, tem um trauma hepático, pode ser um trauma, uma lesão grau 2, o paciente tem uma hérnia diafragmática, o paciente é cirúrgico, né? Não é um paciente clínico, né? O paciente chegou, tem um pneu peritônio, né? Então tem que operar, né? O paciente tem uma lesão de víscera oca, né? Então não esqueça, a estabilidade hemodinâmica ela é importante, mas ela não é o único parâmetro que tem que ser avaliado. E temos que lembrar que assim, que às vezes a gente precisa de um hemograma completo, porque a gente tem um hábito aqui na escola de pedir hematócrita hemoglobina, e você esquece de avaliar a parte infecciosa do paciente. Né, o paciente às vezes está internado há 3, 4, 5 dias, não tem um hemograma, então você não sabe como está leucócito. O paciente às vezes ele está taquicárdico, talvez não é por um choque hipovolêmico, pode ser por um choque séptico, né? Então acho que isso também é importante se avaliar. Acho que na chegada, talvez o hematócrito hemoglobina ele é mais importante pela velocidade do resultado do exame, mas a partir do momento que a gente está acompanhando esse paciente aí, acho que em algum momento a gente precisa encaixar no protocolo aí um hemograma completo, um hepatograma, as enzimas pancreáticas, para avaliar se não tem uma lesão do duodeno pancreático associada ao trauma
hepático, que também pode acontecer, uma pancreatite pós-traumática, né? Porque o paciente tem que lembrar que ele não é um trauma exclusivo, o paciente ele é politraumatizado. E que às vezes a gente fica achando que é só uma lesão e tem outras. Aí tem lesão no rim, tem lesão no pulmão, né? Tem outras lesões associadas. Em relação a antibiótico, você mantém antibiótico? Você acha que tem que manter antibiótico no trauma contuso ou no penetrante? Contuso, não. Penetrante por arma de fogo, também não. Penetrante por arma branca, eu acredito que tem que se avaliar que arma branca que foi, né? E a depender da arma branca, se a gente não tiver uma informação adequada, acho que vale a pena deixar um antibiótico, talvez até terapêutico, né? Pegou um paciente da roça, levou um trauma penetrante com uma faca que estava suja, né? Tinha sujidade evidente, ou ferrugem, enfim. Aí eu acho que a gente tem que avaliar, deixar um antibiótico talvez até terapêutico. Agora, se for arma de fogo, não vejo necessidade. Beleza. Quer fazer Lembrando mais... da importância... sim. Não, é só mais um ponto que eu acho que também já foi falado, a questão da radiologia intervencionista hoje é uma realidade, né? Talvez a gente tenha as dificuldades do SUS aí, mas em hospitais maiores ou no sistema privado a gente vê cada vez mais ela vem ganhando espaço no tratamento de vários casos, né? Eu e o Heitor, a gente conduziu um caso uma vez de um trauma hepático, de um paciente que fez, o Heitor deve lembrar, que ele fez um hematoma volumoso, intraparenquimatoso, que nós funcionamos esse hematoma por radiologia intervencionista. Então esses pacientes, no segundo momento, pode precisar, eventualmente, um hematoma pode evoluir com abscesso, né, para ser drenado. O paciente pode ser necessário alguma intervenção por via endovascular para controle de sangramento, né? Isso também a radiologia intervencionista pode estar aí para nos dar esse auxílio também. Tá joia. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Não. Murilo, eu vou te fazer uma pergunta. Então, você falando de Pode. tratamento. E o tratamento operatório? Você levou para esse paciente, o paciente tem uma lesão hepática, o que a gente pode, que pode ser feito nesse tratamento? Para você ou para a Gabriela? Esse paciente foi para a laparotomia, nós estamos no outro extremo agora. A gente indicou a cirurgia, o paciente chegou instável hemodinamicamente, o paciente tem lesão associada, ele foi para uma laparotomia na urgência, e o que se faz no trauma hepático? Eu acho que, a depender da lesão, a gente pensa em controle de danos, né? Se for uma lesão... Quando que vamos pensar em controle de danos? E quando que a gente vai pensar em alguma intervenção específica? Posso falar, Mano? Pode falar. O paciente chega instável hemodinamicamente, né, tem alterações que sugerem a gente fazer um damage control, uma gasometria alterada, a gente pode fazer um packing hepático e uma peritoneostomia pensando em diminuir o tempo cirúrgico. Né, o objetivo é controlar o sangramento intrahepático. Tem algumas manobras que a gente consegue fazer para poder ver a origem do sangramento, né, uma manobra de Pringle que a gente consegue ver se o sangramento é retrohepático, se é intrahepático. No trauma penetrante, dependendo se tem um trajeto importante aí intrahepático, a gente consegue fazer o controle da hemostasia. Tem alguns lugares que falam da gente colocar por sonda pólen, insuflar, o balonete, tentar estancar esse sangramento. E algumas lacerações menores a gente consegue usar o gelfoam ou fazer pontos mesmo, tentar estancar esse sangramento. Existe espaço para uma hepatectomia no trauma, Gabriela? Uai, doutor, acho que sim. Acho que dependendo... Acho que se você tiver uma laceração importante de um do lobo, né, por exemplo, o lobo direito ou o lobo esquerdo, sem acometer os dois lobos, se você vê que o tempo cirúrgico, você consegue fazer isso no tempo cirúrgico pequeno, acho que seria indicado. Você quer comentar, Heitor? Não, pode falar. Hepatectomia, via de regra, a gente não faz, né? A não ser que o trauma já tenha feito essa hepatectomia. Eu já tive a oportunidade de entrar em casos que o fígado
está rachado no meio, né? Às vezes você só finaliza uma hepatectomia que o trauma começou, então não é o habitual, né? E, geralmente esse paciente é um paciente muito grave, né? Que paciente que vai para outro, realmente só para um PEC, né? Então é exceção, né? Casos raríssimos você pode indicar, eventualmente terminar uma hepatectomia que o trauma já começou, mas de rotina realmente não faz, não. Ok? Certo. Você tem mais alguma pergunta? Só complementando aí o que o Dr. Carlos falou, se você já definiu que a conduta vai ser um controle de danos, né, o paciente está instável, lesão grave, né, está com a sua condição fisiológica exaurida, não cabe nesse momento manobras específicas, né? Você comentou aí, Gabriela, sobre a manobra de Pringle, né? Ela vai ser feita quando você for intervir numa lesão hepática. Se você não vai intervir, não faz sentido. Você vai fazer o packing e sair, né? Mandar esse paciente para UTI para depois reabordar. Talvez numa reabordagem você pode fazer uma manobra de Pringle para tratar essa lesão, se for necessário, já com o paciente estabilizado, né?